Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Na continuação, iremos também assistir a matéria do juiz Oscar Aníbal Chapan. Vamos lá! 12 de julho de 2026, horário 16 horas 37 minutos. Está já dada todas as diretrizes devido à antecipação de todos os eventos globais na supraconstitucionalidade e também na intervenção da República Federativa do Brasil. O Brasil se encontra sem executivo, sem representante da presidência da República. É um país narcotraficante, onde o FBI já deu o laudo pericial de quem está ocupando a presidência da República Federativa do Brasil não é quem diz ser, ou seja, ele não é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, este procedimento supraconstitucional de estabelecer a junta militar americana, o Comando Sur, e 36 países que fazem composição à luta armada contra o narcoterrorismo em toda a América do Sul, faz com que o Brasil seja invadido imediatamente, já que ele tem características totalmente voltadas para abrigar a guarda revolucionária do Irã, os líderes e cartéis e seus exércitos da América Latina, em 27 estados e 5.070 municípios. Se encontram acoitados e também em sociedade governadores, prefeitos, membros do parlamento e todos os partidos políticos da República Federativa do Brasil. Eles são terroristas, filhos de uma puta, assassinos de brasileiros, que colocaram o planeta nesta diáspora e que eles não desmentiram e também não se pronunciaram afáveis a destruir as bases secretas militares da China, da Rússia, do Irã, do Hamas, do Hezbollah. Nós temos que agir imediatamente, então não há tempo para descartar, não podemos levar nada empurrando com a barriga. Então, vocês estão vendo que as emissoras de televisão, elas não se posicionam, não fazem os seus alertas, não dão ao conhecimento da população da verdadeira situação em que se encontra o território da República Federativa do Brasil.
Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, interventor. Eu sou o interventor pelo Tribunal Penal Internacional quando detectamos funcionários públicos amotinados no motim com país hostil, também processado como país perigoso de sistema regime de opressão da China, da Rússia, da Norte-Coreia, da Turquia, do Irã. Estamos em guerra atômica nuclear e os Estados Unidos, ele tomará posse imediatamente de todo o território da República Federativa do Brasil. Não haverá eleições, posto que está tudo aparelhado, todo o sistema se encontra aparelhado por funcionários públicos que estão nos cargos de liderança destas possibilidades, o Judiciário e o Parlamento. Então, vamos intervir. Quem fala, o interventor, o senhor Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor arbitrário. Eu sou o número 1 na lista de alvos do Irã. Eles são pessoas adoráveis. Eu sou o número 1, então não sei. Não posso te dizer isso, mas eu realmente não me importo porque estou fazendo o meu trabalho e espero melhor do que qualquer um já fez. O presidente está bem ciente de que o Irã quer vê-lo morto e os líderes daquele país vão continuar tentando. Assista. Hoje você falou 2 vezes sobre eles, possivelmente tentando te assassinar e possivelmente tendo sucesso. Essa preocupação teve algo a ver com... Bem, eu falo muito sobre isso porque, você sabe, a vida de um presidente é muito perigosa. É 5,2%. Você sabe o que é um piloto de corrida? 1/10%, um peão de rodeio. Isso me parece bem perigoso. Não, é 5,2% de chance de você não sobreviver. Você deveria ter me contado, você é um excelente repórter. Você deveria ter me dito isso anos atrás. Talvez eu não tivesse concorrido, é uma profissão muito perigosa. Não, eu sou o número 1 na lista de alvos do Irã. Então, eu não sei, não posso te dizer isso, mas na verdade não me importo. Porque estou fazendo o meu trabalho e espero, melhor do que qualquer um já fez. Porque temos um país que está em alta e realmente bem sucedido. O Wall Street Journal relata que Israel compartilhou recentemente com o Zibli Noah um plano para matar Trump. Mas o presidente disse ao New York Post hoje que Israel não alertou sobre uma nova ameaça. O presidente, nessa mesma entrevista ao New York Post, disse estar ciente da ameaça geral que existe por parte do Irã. Trump deixou a Turquia no antigo Air Force One esta semana, gerando especulações de que o novo avião, no qual chegou, não estava equipado para lidar com ameaças. O novo avião, presente do Catar, voou antes para a Inglaterra, onde tropas supostamente fizeram um tour pela aeronave. Trump então voltou para os Estados Unidos no novo avião. Ele negou que a troca fosse por segurança, embora o antigo Air Force One, usado desde o presidente George H.W. Bush no início dos anos 90, tenha comunicações e procedimentos de segurança de ponta. As ameaças não param na fronteira iraniana. Veja estes homens aqui. Ontem, o Departamento de Justiça indiciou 8 homens por planejarem um tiroteio em massa no UFC, no South Lawn da Casa Branca, em 14 de junho. Autoridades deram uma coletiva há poucas horas em Columbus, Ohio, onde o caso está sendo processado. Assim que tivemos as informações de que precisávamos, o Serviço Secreto e parceiros federais e locais conseguiram identificar e interromper legalmente uma rede de comunicação que nos deu um roteiro para um plano sinistro que tinha como alvo o complexo da Casa Branca. A mãe de Tyson Proper chamou a polícia em 10 de junho dizendo: "Meu filho está estranho". Isso meio que abriu toda a situação para essa investigação. Vale ressaltar que este caso não está sendo processado em Washington, porque os homens nunca chegaram de fato lá para o plano. Proper é da região de Columbus, Ohio. Por isso, os casos foram consolidados e estão sendo processados agora em Ohio. Trump diz ser o alvo número 1 do Irã. Agora, o Wall Street Journal confirma que Israel informou ao ZEUA sobre um novo plano iraniano contra o presidente. O presidente Trump está na mira do Irã desde que eliminou Qassem Soleimani em janeiro de 2020 e a morte do Ayatollah Khamenei só está colocando mais lenha nessa fogueira. Faixas exibidas nas ruas do Irã durante o funeral do Ayatollah mostravam mensagens como "Mate Trump" e "Ei Trump, nós vamos te matar".
Além disso, detalhes do plano complexo para atacar o UFC na Casa Branca mês passado e atirar em civis na fuga. Então vamos chamar Dan Hoffman, da Fox News e ex-chefe da estação da CIA em Moscou. Dan, é bom tê-lo de volta ao programa. O presidente Trump disse hoje ao New York Post o seguinte: estou na lista deles há muito tempo. É com isso que estamos lidando. Ele disse: a única coisa é que deixei instruções caso algo aconteça para literalmente bombardeá-los em níveis que eles nunca viram antes. Isso é obviamente uma revelação totalmente nova. Ele deixou instruções caso algo aconteça com ele, já que agora sabem sobre essa ameaça. Sim, eu sinceramente não acho que ele precisaria ter deixado qualquer instrução, porque veja, um assassinato como esse é um ato de guerra. No caso de o Irã ter sucesso em um assassinato do presidente, pode apostar que nós responderíamos com uma chuva de destruição sobre Teherã. E veja, você está certo, o presidente Trump tem sido alvo dos iranianos, dos serviços de segurança do Irã, a IRGC. Houve um plano relativamente avançado antes da eleição que conseguimos impedir, e esse é apenas um dos muitos que provavelmente estão ativos neste momento e que nossa comunidade de inteligência está monitorando. Sobre esse último caso, em que Israel teria fornecido inteligência aos Estados Unidos sobre uma ameaça crível ao presidente, tenho certeza de que nossa comunidade de inteligência está acompanhando. Tomamos medidas defensivas de contra-ataque. Você citou o presidente voltando em uma aeronave antiga, o antigo Air Force One, com segurança melhor. Mas estamos levando a luta ao inimigo e buscando esses possíveis autores da tentativa de assassinato contra o presidente. E vamos encontrá-los e neutralizá-los, ou prendê-los, ou até mesmo eliminá-los com ataques cinéticos. Bill e eu conversamos com Lara Trump e a questionamos sobre a ameaça contra o sogro dela, o ex-presidente. E ela nos disse o seguinte hoje: infelizmente, sinto que isso se tornou algo meio comum agora. Este presidente já foi alvo muitas vezes. Acho que é porque o Irã sabia que ele era alguém a ser levado a sério. Ele já havia dito que eles nunca poderiam ter uma arma nuclear e sabiam que, se assumisse o cargo, faria exatamente isso. É uma situação triste quando você diz que isso é comum. Digo, o que a família passou e o que o presidente enfrentou, todas essas ameaças. Dan? Olha, não é só o presidente, é a filha dele, Ivanka. Lembre-se de que em maio as autoridades do governo do Zéua conseguiram impedir um plano contra ela. Um outro é um iraquiano que foi treinado pela IRGC, membro do grupo terrorista Kataib Hezbollah, e que havia sido extraditado da Turquia. Ele estava a caminho da Rússia, mas já havia feito vigilância. Ainda estava nos estágios iniciais, mas ele já havia feito vigilância com a intenção de assassinar Ivanka Trump. Então não é só o presidente, é a família dele que também está na mira. Agora sabemos que 8 foram indiciados por conspiração pelo suposto ataque ao UFC na Casa Branca. Dan, houve coletiva agora há pouco. Este é o procurador do Urazi falando sobre quão comuns são esses planos. Ouça. É difícil dizer o quão comuns são esses planos. Os grupos de bate-papo e aplicativos criptografados tornam isso cada vez mais frequente. Eles encorajam as pessoas a criar e executar esses planos porque acham que não vão ser detectadas. Elas pensam, este é um aplicativo criptografado, vou usar este aqui. Encrypted app, I'm going to use that. Essa é uma dinâmica totalmente nova, né? Um outro nível de segurança com o qual eles precisam lidar, especialmente a capacidade de se comunicar por meio desses aplicativos criptografados. Por experiência própria, ao lidar com uma ameaça terrorista, você quer detectá-la o quanto antes para agir preventivamente e evitar que maiores danos sejam causados. Neste caso, indivíduos de diferentes estados se conheceram pelo TikTok, segundo relatos, e depois transferiram a conversa para o Signal, mas só após avaliarem os participantes dessa conspiração. Portanto, a oportunidade de detectar essa ameaça foi passageira e, obviamente, muito desafiadora para as autoridades. E, no fim das contas, foi a mãe de um desses terroristas quem avisou as autoridades locais. Isso nos lembra que, se você vê algo, deve falar. Se a mãe não tivesse procurado as autoridades, não saberíamos quando isso seria detectado. Poderíamos estar no momento do ataque e as coisas seriam bem complicadas. Uau! Dan, obrigado por vir e compartilhar tudo isso com a gente. Valeu mesmo.
É fevereiro de 2026. Num bunker enterrado sobre Tirã, um elevador leva mais de 5 minutos para descer até o andar onde Ali Khamenei vive e governa o Irã. 5 minutos de descida, câmaras de segurança em cada corredor, guardas em cada porta, nenhuma janela, nenhuma exposição. Desde que os Estados Unidos e Israel destruíram as instalações nucleares iranianas em junho do ano anterior, o líder supremo praticamente desapareceu do mundo, sem aparições públicas, sem discursos, sem sinal. Durante meses, a CIA tentou encontrá-lo. Drones militares circulam sobre Tirã, satélites são reposicionados, agentes infiltrados rastreiam cada movimentação possível ao redor do complexo. Em junho de 2025, Israel apresentou um plano para eliminá-lo. Trump vetou. O risco era alto demais. O homem sobreviveu e foi ainda mais fundo. Por décadas, nenhum serviço de inteligência do mundo havia conseguido chegar perto. O Mossad tentou, a CIA tentou, todos falharam. Khamenei era, na prática, invisível, protegido por camadas de segurança, por bunkers profundos e pela própria reclusão que escolheu como escudo. Quanto mais isolado, mais seguro. Quanto mais seguro, mais intocável. Era o homem que ninguém conseguia matar. E então, numa manhã de sábado, algo mudou. O que aconteceu naquele dia? Como chegaram até ele? Quem sabia? O que foi construído em silêncio durante meses e o que desmoronou depois? É uma das operações de inteligência mais complexas dos últimos 50 anos. E quase ninguém sabe como ela realmente funcionou. Se esse assunto te interessa, já deixa o like antes de continuar. 36 anos no trono de Deus. Ali Khamenei não é presidente, não é general, não é o chefe de governo no sentido que o Ocidente entende. Khamenei é o líder supremo do Irã, um título que, na arquitetura do poder iraniano, está acima de tudo. Acima do presidente eleito, acima do parlamento, acima do exército. A palavra dele é, literalmente, a palavra de Deus aplicada ao Estado. É junho de 1989 quando ele assume o cargo, aos 50 anos, após a morte do Ayatollah Khomeini. O que ninguém imagina é que ele ficará no poder por 36 anos seguidos, transformando o Irã numa potência regional, num programa nuclear em aceleração constante e num estado que apoia dezenas de grupos armados do Líbano ao Iêmen. Por décadas, Khamenei é o principal obstáculo à contenção nuclear iraniana. Em Fordow, engenheiros enriquecem urânio em instalações enterradas a 90 metros de profundidade, protegidas por montanhas. Em Natanz, centrífugas giram em galpões subterrâneos projetados para resistir a bombardeios convencionais. O programa existe, cresce e resiste a sanções, negociações e ameaças. Khamenei abençoa cada passo. É junho de 2025 quando os Estados Unidos e Israel decidem que chegou o limite. A Operação Midnight Hammer destrói as instalações de enriquecimento em Fordow e Natanz, além das facilidades de metalurgia em Isfahan. É o maior ataque à infraestrutura nuclear de um país soberano desde que os americanos bombardearam o Iraque em 2003. Mas há um segundo plano sobre a mesa, um plano que vai além dos reatores. Israel quer eliminar Khamenei. O dossiê está montado, os alvos identificados, a janela calculada. Trump diz não. O risco de um conflito regional amplo é alto demais. O plano é engavetado. O que acontece depois é previsível, mas assustador. Khamenei desaparece. As aparições públicas, já raras, tornam-se praticamente inexistentes. O bunker onde ele vive fica mais profundo, mais isolado. O elevador que o leva às câmaras subterrâneas passa a levar mais de 5 minutos para chegar ao nível onde ele dorme, trabalha e governa. Do ponto de vista operacional, eliminar o homem ficou ainda mais difícil. Em janeiro de 2026, o Irã implode por dentro. Protestos eclodem em todas as 31 províncias, os maiores desde a Revolução Islâmica de 1979. O gatilho é econômico: sanções, inflação, desemprego. Mas a multidão nas ruas rapidamente troca os cartazes de preço por cartazes políticos. O regime responde com brutalidade. Forças de segurança matam dezenas de milhares de manifestantes. A repressão é filmada, vazada, transmitida ao vivo pelo mundo inteiro. Trump responde mobilizando a maior concentração de forças militares americanas no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003.
Em fevereiro, há uma última tentativa diplomática. 3 rodadas de negociação acontecem em Muscat, Oman. Do lado americano, Steve Witkoff e Jared Kushner. O Irã quer discutir apenas o nuclear. Apertar aqui, ceder ali, comprar tempo. Trump recusa. Quer um acordo total. Programa nuclear, produção de mísseis, financiamento de proxies armados, tudo na mesa ou não há acordo. As conversas terminam em impasse. A terceira rodada encerra-se em comunicado conjunto, sem data para uma quarta. Com a diplomacia morta e o Irã sangrando por dentro, a autorização chega. A operação, que havia sido vetada em junho, tem um novo nome e uma nova data. Os americanos a chamam de Epic Fury, os israelenses de Leão Rugidor. Mas como você mata alguém que praticamente não existe mais para o mundo externo? A resposta estava sendo construída há meses e envolvia câmeras de trânsito hackeadas, um informante anônimo e uma reunião marcada para uma manhã de sábado. A caçada, meses de invisibilidade e um único erro. Depois da Operação Midnight Hammer em junho de 2025, a CIA não desmobiliza, faz o oposto. Com Khamenei cada vez mais recluso e o assassinato vetado por Trump, a agência aprofunda o que já vinha fazendo há anos: rastrear o homem de forma obsessiva, contínua, sem pausas. Drones militares americanos do modelo MQ-9 Reaper, os mesmos usados para eliminar alvos no Afeganistão e no Iraque, passam a circular sobre Tirã em rotação permanente. Satélites são reposicionados, câmeras, sensores e sistemas de escuta eletrônica cobrem o complexo onde Khamenei vive e trabalha. A missão não é atacar ainda, é saber, em qualquer momento, onde ele está. Mas tecnologia sozinha não localiza um homem que mal sai de um bunker subterrâneo. O que completa o quebra-cabeça é o trabalho do Mossad. Para quem não conhece, o Mossad é o Serviço de Inteligência de Israel, o equivalente israelense da CIA americana ou do MI6 britânico, mas com reputação de operar de formas que nenhum desses admite publicamente. Infiltrar agentes em países inimigos, recrutar informantes dentro de governos adversários, planejar operações que levam anos para ser executadas. É o Mossad que, silenciosamente, constrói uma rede de fontes dentro do círculo de Khamenei ao longo de anos. Não são espiões de cinema com acesso a cofres e documentos secretos. São pessoas comuns que circulam no ambiente, funcionários, fornecedores, seguranças de baixo escalão. Pessoas que sabem onde o líder supremo se alimenta, como é feita a entrega de mantimentos, quais portas são usadas em quais horários. Informações que parecem banais, mas que, somadas, constroem um mapa de comportamento impossível de falsificar. Para entender como esse método funciona na prática, basta olhar o que aconteceu 18 meses antes. Em julho de 2024, Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, foi assassinado dentro do Itirã, num apartamento considerado de alta segurança. A investigação posterior revelou que o Mossad havia contrabandeado explosivos para dentro do prédio 2 meses antes da chegada de Haniyeh. 2 meses plantados em silêncio e esperando. Isso só é possível com alguém por dentro, com acesso, com tempo. É exatamente esse modelo que é aplicado ao caso Khamenei, só que em escala maior e com muito mais paciência. Há ainda uma terceira camada nessa operação. A inteligência israelense invade remotamente os sistemas de câmera de trânsito do Itirã, especialmente as câmeras instaladas nas ruas ao redor do complexo residencial de Khamenei. O objetivo não é filmar o líder, é mapear os seguranças, os turnos, as trocas de guarda, os pontos cegos, os horários em que determinados portões ficam sem cobertura direta. É a diferença entre saber que o alvo está em algum lugar e saber exatamente o segundo em que ninguém está olhando para o lado certo. Com toda essa infraestrutura montada ao longo de meses, o plano de ataque está definido. Será noturno, como foi o Midnight Hammer. A escuridão oferece cobertura aos aviões, dificulta a resposta iraniana e reduz o risco de interceptação visual. O cronograma está traçado. E então, numa sexta-feira à noite, a CIA recebe uma informação que muda tudo. Uma reunião está marcada para amanhã do dia seguinte, sábado, 28 de fevereiro de 2026, no complexo de liderança em Itirã, com Khamenei presente ao lado da cúpula militar. É uma janela rara. Um homem que passou meses praticamente invisível vai emergir do bunker por algumas horas. Os planejadores têm uma decisão a tomar naquela noite: esperar pela operação noturna original e arriscar perder a janela, ou antecipar o ataque para aquela mesma manhã de sábado. A decisão é imediata: mudam o plano. O ataque acontece de manhã.
28 de fevereiro de 2026. São 6 horas da manhã em Israel. Os jatos de combate decolam. São aproximadamente 2 horas de voo até o Itirã. Enquanto os aviões cortam o ar em direção ao Irã, o Comando Cibernético dos Estados Unidos começa a trabalhar no plano paralelo. Torres de celular ao redor do complexo de Khamenei são bloqueadas. Sinais de comunicação iranianos são perturbados, degradados, cortados. O objetivo é simples: criar uma janela em que o Irã não consegue enxergar o que está chegando, não consegue alertar ninguém e não consegue coordenar defesa. Em questão de minutos, partes do sistema de defesa aéreo iraniana ficam parcialmente cegas. 9h40, horário do Itirã. O impacto. 30 bombas de alta precisão caem sobre o complexo. Mísseis Blue Sparrow de longo alcance completam o ataque. Khamenei não está no salão onde a reunião acontece. Está num edifício adjacente. Não importa. Ambos são destruídos. Morrem com ele Boshra Khamenei, sua filha, Zahra Mohammad Ghopayegani, sua neta, Mesbah Bagheri Khani, seu genro, Zahra Haddad Adel, sua nora. Aproximadamente 40 líderes sêniores, 13 generais de alto escalão confirmados. Nos minutos seguintes, o Irã entra em colapso de comunicações. Quem está dentro do complexo não consegue ligar para fora. Quem está fora não consegue confirmar o que aconteceu. A internet iraniana cai 46%, o nível que analistas associam a operações cibernéticas deliberadas, não a falhas técnicas normais. A primeira resposta pública do regime é de negação. As agências de notícias iranianas Tasnim e Mehr publicam em unissono: Khamenei está firme e seguro no campo de batalha. O Ministério das Relações Exteriores garante que ele está são e salvo. É o reflexo automático de qualquer regime sob choque. Negar, ganhar tempo, entender o tamanho do estrago antes de confirmar qualquer coisa. Do outro lado do planeta, Trump não espera a confirmação iraniana. Às 2h30 da manhã em Washington, ele publica no Truth Social: o líder supremo do Irã não está mais vivo. Netanyahu, em Jerusalém, confirma minutos depois. Os líderes dos países que executaram a operação anunciam a morte antes mesmo do próprio Irã admitir. Na madrugada de 1º de março, a mídia estatal iraniana quebra o silêncio. Um apresentador de televisão, visivelmente abalado, confirma ao vivo que o regime havia negado por horas. 40 dias de luto nacional, 7 dias de feriado. Ali Khamenei, líder supremo por 36 anos, está morto. Imagens de satélite divulgadas naquele mesmo dia mostram fumaça preta densa saindo de múltiplos pontos do complexo residencial. A destruição é visível do espaço. Khamenei estava morto, mas o Irã ainda estava de pé. E alguém precisava assumir o comando de um país em guerra, em colapso, e com 400 kg de urânio enriquecido a 60% sem localização conhecida. O vácuo que o mundo teme. A notícia se espalha pelo Irã na madrugada de 1º de março, e o país reage de duas formas ao mesmo tempo. Em Isfahan, em Karaj, em Shiraz e em Sanandaj, pessoas saem às ruas para celebrar. Na cidade de Deloran, uma estátua de Khamenei é derrubada no meio da noite. São as mesmas pessoas que, semanas antes, viram vizinhos serem mortos pelo regime que ele liderava. Para elas, a morte do líder supremo não é tragédia, é alívio. Em Itirã, na manhã seguinte, outra multidão se reúne com faixas de luto e gritos de morte à América. O mesmo país, o mesmo dia. Duas visões de Irã que agora precisam decidir o que vem a seguir, e nenhuma delas tem um líder claro para seguir. O governo monta às pressas um conselho de liderança interina. O presidente Pezeshkian, o chefe do judiciário Mozenegi e o Ayatollah Arafi dividem o poder enquanto uma solução permanente não é definida. Em 8 de março, 10 dias após o assassinato, a Assembleia de Especialistas anuncia sua decisão. O novo líder supremo do Irã é Mojtaba Khamenei, o filho do homem que acabou de ser morto pelos Estados Unidos e por Israel. O filho herda a guerra do pai. O Irã retalia de imediato. Centenas de drones e mísseis são lançados contra Israel e contra bases militares americanas no Bahrein, no Kuwait, no Catar e nos Emirados. O Hezbollah, grupo armado do Líbano financiado pelo Irã há décadas, entra no conflito. Mais de 1000 pessoas morrem nas primeiras semanas.
o preço do petróleo dispara para 114 dólares por barril porque o Estreito de Hormuz, pelo qual passa cerca de 20% de todo o petróleo do planeta, está praticamente fechado. O mundo sente no bolso o que aconteceu naquela manhã de sábado em Teherã. Para entender o peso do que os Estados Unidos fizeram, é preciso voltar a 1953. Naquele ano, os Estados Unidos e o Reino Unido organizaram um golpe secreto para derrubar o primeiro-ministro iraniano Mohammad Mossadegh, um líder democraticamente eleito que havia nacionalizado o petróleo do país, tirando-o das mãos das empresas britânicas. No lugar de Mossadegh, instalaram um Shah, palavra persa para rei, o título do monarca Mohammad Reza Pahlavi, que governou o Irã de forma autoritária e alinhado ao Ocidente por mais de 2 décadas. O golpe funcionou. Mossadegh foi preso, o Shah foi restaurado ao poder, e o ressentimento ficou. Khamenei passou a vida inteira invocando 1953 como prova de que os americanos jamais respeitariam a soberania iraniana. Em 2026, pela segunda vez em menos de um século, os Estados Unidos derrubaram um líder iraniano, desta vez com bombas, não com dinheiro. E é aqui que a história deixa de ser sobre o passado e começa a ser sobre o futuro. O Irã possui 400 kg de urânio enriquecido a 60%, tecnicamente a um passo da bomba nuclear. Depois dos ataques que destruíram parte da infraestrutura e do comando militar iraniano, a localização exata desse material é desconhecida. Um país em guerra, sem liderança consolidada, com material nuclear disperso, sem rastreamento confirmado por nenhum governo. A pergunta que nenhuma capital do mundo consegue responder em voz alta é essa: o assassinato de Khamenei acabou com a ameaça nuclear do Irã ou criou o caos perfeito para que ela ressurja sem controle? Desta vez nas mãos de alguém que ninguém sabe rastrear. Deixa tua resposta nos comentários. E se você quer continuar acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio, operações secretas, decisões que o noticiário não explica e os bastidores que ninguém mostra, se inscreve no canal. É de graça e cada novo inscrito ajuda esse trabalho a chegar em mais gente. Efeito Trump faz PF cumprir 93 mandados e deixa tráfico em pânico na manhã desta quarta-feira, 8 de julho de 2026, porque a pressão contra as facções entrou numa fase em que o crime já não é tratado apenas como problema de viela, boca e prisão. Nós precisamos tirar o chapéu para os americanos, pelo seguinte motivo: já são 2 CPFs sancionados e 4 CNPJs, 3 no Brasil, 1 em Portugal. Certo? Quando a gente fala desse primeiro movimento dos Estados Unidos sancionando 2 CPFs e 4 CNPJs, eles começam a trabalhar a partir de um ponto que é o que nós almejamos, nós desejamos. Veja, e no CNPJ de uma empresa que é utilizada para lavar dinheiro, que é utilizada para fazer o dinheiro rodar, fazer com que tudo que é produzido a partir do tráfico, a partir, né, de tudo que a gente sabe que os caras são capazes de fazer, é isso que a gente quer. A Polícia Federal colocou as ficus na rua em uma ofensiva nacional contra organizações criminosas, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro e outros crimes. A atualização oficial registrou ações simultâneas em 16 estados, com 19 forças integradas, 93 mandados de prisão. Depois que o governo Trump classificou o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, e depois que o Tesouro Americano sancionou brasileiros e empresas apontados como parte de uma rede ligada ao PCC, qualquer operação contra a facção no Brasil aparece como pressão concreta sobre quem lava dinheiro, movimenta empresa, usa pagamento digital, criptoativo, fachada e conexão fora do Brasil para alimentar o crime. A Polícia Federal resolveu agir por convicção ou por pressão porque o alvo ainda parece pequeno diante do dinheiro grande. Como o sistema vai explicar que os Estados Unidos bloqueiam bens enquanto a justiça brasileira manda soltar investigados?
Já vou te contar tudo isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo direto e sem enrolação, considere se inscrever porque aqui tem vídeo assim todo dia. A Operação Força Integrada 3 foi deflagrada pelas FICCOS, estruturas coordenadas pela Polícia Federal que reúnem policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários federais, secretarias de segurança, guardas municipais e a Secretaria Nacional de Políticas Penais. A ação ocorre ao mesmo tempo em cidades como Campinas, Santos, Ilhéus, Natal, Mossoró, Teresina, João Pessoa, Belém e outras regiões atingidas por investigações diferentes, todas ligadas ao mesmo problema. Facções que se espalham, fazem dinheiro circular, compram armas, dominam território e tentam transformar medo em poder. O alvo declarado da operação são investigados por organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, homicídios, roubo de cargas, receptação e outros crimes. Em Minas Gerais, por exemplo, uma das frentes apura tráfico, homicídios e porte ilegal de arma. No Pará, a ação mira organização criminosa. Na Paraíba, há investigação sobre facção, tráfico e lavagem de capitais. No Rio Grande do Norte, as medidas incluem bloqueio e sequestro de bens em apuração ligada a tráfico e lavagem. Em São Paulo, há frentes contra roubo de cargas, caminhões e receptação. É aí que entra o efeito Trump. A pressão dos Estados Unidos deslocou o assunto. Antes, o debate ficava preso na palavra facção, como se o problema fosse só de segurança local. Agora, PCC e Comando Vermelho entraram no radar americano como organizações terroristas. Mas a polícia não pode parar, agir e prender? Não. Não está disposta a correr um risco e prender e a justiça soltar, porque nós não temos leis para fazer com que essa prisão seja justificada, que ele colocar a vida dele em risco encontre também justificativa. E aí a gente vai no que a gente enfrenta no Congresso Nacional há 40 anos, e não é chute, esse é o ponto, né, que nos traz para o período da redemocratização do Brasil, Sarney, onde os caras entenderam o seguinte: vamos afrouxar as leis, vamos facilitar o crime e o resto a gente constrói. Cria um Carandiru da vida, fortalece um CV que já existia no Rio com a Falange Vermelha. Bom, a gente vai facilitando a vida e fortalecendo o crime. O governo Trump colocou o crime brasileiro dentro de uma prateleira mais dura. O caso Victor Shimada e Stella Stephanie mostrou essa virada de forma clara. O Tesouro dos Estados Unidos sancionou 2 brasileiros, 3 empresas no Brasil e uma empresa em Portugal por supostos vínculos com uma rede de lavagem ligada ao PCC. A Polícia Federal fez a Operação Exchange após as sanções americanas. Stella Stephanie chegou a ser presa. Victor Shimada ficou foragido. A própria Polícia Federal reclamou que o anúncio dos Estados Unidos teria antecipado o movimento e atrapalhado a captura de um dos alvos. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Stella Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, informações da Polícia Federal, já está presa e o Shimada, outro sancionado, neste momento, foragido, tido como foragido pela Polícia Federal em uma operação que investiga a lavagem de dinheiro. O processo de contagem desse dinheiro, tudo ainda em andamento. Não tenho como te informar, assinante, quanto foi apreendido no total. Isso está acontecendo neste momento, mas já tem aí as primeiras imagens divulgadas pela própria Polícia Federal. Só que essa reclamação revela outra coisa. Washington mexeu no relógio do sistema brasileiro. O que antes caminhava no ritmo interno, agora ganhou pressão externa, visibilidade internacional e risco financeiro real. O contraste veio logo depois. A Justiça mandou soltar 6 investigados da Operação Exchange, entre eles Stella Stephanie, porque a prisão temporária chegou ao fim sem conversão em preventiva. Enquanto isso, Vitor Shimada, Igor Foquim Savioli e Amaury Henrique de Oliveira passaram a ser alvo de prisão preventiva por continuarem foragidos.
A sensação que fica para quem olha de fora é dura. Os Estados Unidos bloqueiam bens, miram empresas, cortam acesso ao sistema financeiro e tratam o PCC como ameaça transnacional. No Brasil, parte da engrenagem ainda patina entre mandado, soltura, recurso, prazo e audiência. Pois é, a Justiça decretou a soltura de 7 pessoas que tinham sido presas na Operação Exchange da Polícia Federal na semana passada, que é uma operação que investiga lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. E entre essas 7 pessoas que serão soltas está a Stella Stephanie de Oliveira, que é aquela brasileira que, como você bem lembrou, foi sancionada pelos Estados Unidos por um suposto envolvimento que ela teria com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Todos esses investigados, eles tinham tido uma prisão temporária decretada, que é aquela que dura 5 dias. E ao final desse prazo, a polícia pediu para a Justiça para que essas prisões fossem convertidas em preventivas, que são aquelas que não têm um prazo para acabar. Só que para essas 7 pessoas, a Justiça negou esse pedido porque disse que eles só foram presos para viabilizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão, para que a polícia pudesse investigar ali dispositivos móveis e documentos sem que houvesse destruição de provas. E como isso pôde ser feito e não foram apresentadas novas provas ligando essas 7 pessoas a esse esquema, a Justiça decretou a soltura dessas 7 pessoas. Agora, para outros 6 suspeitos, porque foram 13 mandados de prisão ao todo, a Justiça sim aceitou o pedido de prisão preventiva e, inclusive, 3 deles ainda nem sequer foram encontrados pela polícia. Eles permanecem foragidos, mas tiveram esse pedido de prisão preventiva decretado. Esse é o ponto que mais irrita o cidadão comum. Não adianta vender operação grande como solução final quando o crime trabalha como economia paralela. No mesmo dia, outro movimento aumentou a temperatura política. A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro, em Brasília, em uma ordem ligada à procura por armas, munições, acessórios e documentos. A defesa do ex-presidente afirmou que nada foi encontrado e que as autoridades já tinham sido informadas sobre a localização das armas. Flávio Bolsonaro reagiu dizendo que a ação foi constrangedora, que reviraram tudo e que a operação parecia uma cortina de fumaça no momento em que ele atua nos Estados Unidos em pautas ligadas ao Brasil. O presidente Bolsonaro acabou de tomar outra busca e apreensão, agora pela manhã. Vou repetir, o presidente Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão, agora pela manhã, o que, na minha percepção, é uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né. A fala de Flávio conecta 2 noticiários que correm ao mesmo tempo. De um lado, a Polícia Federal aparece cumprindo mandados contra o crime organizado. Do outro, a mesma Polícia Federal entra na casa de Bolsonaro em uma medida que, segundo a defesa, terminou sem apreensão relevante. A Polícia Federal faz neste momento uma operação na casa do ex-presidente da República. Operação da PF na casa de Jair Bolsonaro. E o motivo é a procura por armas. Porém, até este momento, e a informação que nós temos oficial é que nada foi encontrado. Operação, então, nesta manhã do dia 8 de julho de 2026, quarta-feira, a polícia que, portanto, foi até a casa do ex-presidente da República, que fica dentro de um condomínio em Brasília. Foram para fazer ali uma varredura, buscas de eventuais outros armamentos, e lembrando que nós estamos acompanhando isso também nos últimos dias, né? A regra para ter de devolver algumas armas, o assunto que começou quando semanas atrás, em uma blitz, foi encontrada uma arma com um segurança e essa arma era de registro do ex-presidente da República, e aí tudo começou a se expandir em cima dessa questão de armamentos. Quando a pressão americana contra o crime cresce e quando Flávio tenta capitalizar essa agenda em Washington, surge uma operação contra Bolsonaro para dividir manchete e empurrar assunto negativo para o centro do debate. O governo Lula fica espremido nessa disputa.
O Itamaraty tentou dizer que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas poderia abrir risco de ação militar dos Estados Unidos em território brasileiro. A resposta americana veio seca. O Departamento de Estado chamou a hipótese de absurda e afirmou que as medidas servem para combater narcoterroristas que atuam também dentro dos Estados Unidos. A tentativa de transformar sanção contra a facção em medo de invasão soou como defesa ruim em hora errada. Quando a potência estrangeira precisa chamar PCC e Comando Vermelho de organizações terroristas para o assunto andar, fica exposta a fraqueza interna. O Brasil deveria liderar esse combate, mas quem apareceu colocando peso financeiro real foram os Estados Unidos. A operação das FICs pode prender alvos relevantes, apreender documentos, mapear estruturas e abrir novas frentes. Isso importa. Mas a pergunta que fica no ar não é sobre o tamanho do anúncio, é sobre a profundidade do corte. Se a operação atingir apenas operadores substituíveis, a facção troca peças. O medo verdadeiro do tráfico não está no mandado que aparece na televisão, está no bloqueio da conta, na perda do imóvel, no congelamento da empresa, na quebra da rede financeira e na certeza de que o dinheiro sujo não vai virar vida confortável. A pressão americana abriu uma janela. A Polícia Federal se movimentou. A justiça brasileira já mostrou de novo sua lentidão e suas brechas. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Apoie o nosso projeto e contribua financeiramente através da chave Pix que aparece na sua tela. Somos um canal independente, focado em manter você informado com a verdade. A sua contribuição nos ajuda a continuar de pé. Frank Costello foi um dos gangsters mais poderosos e inteligentes da máfia americana. Conhecido por sua incomparável rede de influência política e sua mente estratégica, ele era o diplomata que mantinha a paz e os lucros fluindo, controlando um império criminoso vasto e sofisticado, com estabilidade e prosperidade. Hoje, aqui no canal Gangster Urbano, vamos contar a história de Francesco Castiglia, mais conhecido como Frank Costello, o primeiro-ministro da máfia. Francesco nasceu no dia 26 de janeiro de 1891, em Lauropoli, uma pequena vila na região da Calábria, no sul da Itália. Seu pai, Luigi Castiglia, era camponês, e sua mãe, Maria Saveria Aloise, dona de casa. A família Castiglia era numerosa, registros indicam que Francesco tinha mais de 10 irmãos, e ele era um dos mais novos. Vivendo em uma terra de poucas oportunidades, em 1895, quando ele tinha apenas 4 anos, a família migrou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e se estabeleceram no bairro East Harlem, em Nova York, onde o pai de Frank abriu um pequeno negócio local, uma mercearia chamada Italian Grocery. O East Harlem era um caldeirão de culturas, pobreza e ambição, um terreno fértil para a criminalidade. E o crime não demorou a encontrar o jovem Francesco. A conexão veio através de seu irmão mais velho, Edward Castiglia, que já estava envolvido com gangues locais e o introduziu a esse universo por volta de 1904, quando Francesco tinha 13 anos de idade. Foi nessa época que ele ganhou o apelido Frank, e rapidamente demonstrou uma aptidão natural para o crime, se destacando pela sua inteligência e capacidade de negociação. Ele foi preso por roubo em 1908, aos 17 anos, e novamente em 1912, aos 21. Em ambas as ocasiões, as acusações foram retiradas e ele foi liberado, um sinal precoce de sua habilidade em escapar das garras da lei através de contatos ou manipulações nos bastidores. Enquanto aprendia a navegar pelo submundo, Francesco também construía uma vida pessoal que lhe serviria como uma fortaleza de estabilidade. No dia 22 de setembro de 1914, ele se casou com sua namorada, a jovem Loretta Geigerman, filha de imigrantes judeus alemães. Ela foi sua companheira fiel por toda a vida, porém, o casal não teve filhos. Em 1915, aos 24 anos, Frank foi preso por porte ilegal de arma, e desta vez, não houve escapatória. Pego em flagrante, foi condenado a cumprir 10 meses de prisão na penitenciária de Blackwell's Island, em Nova York. Essa experiência na cadeia serviu como um grande aprendizado, onde ele aprofundou sua compreensão das dinâmicas do submundo, e jurou que nunca mais carregaria uma arma de fogo. Sua principal ferramenta de trabalho dali em diante seria a persuasão e a diplomacia. Após sair da prisão, Frank deu um passo crucial em sua carreira criminosa, começando a trabalhar para Ciro Terranova,
o influente e temido capo da família Morello, com quem ele aprimorou suas habilidades em operar negócios ilícitos sob o disfarce da legalidade. Foi nesse mesmo período que um encontro que mudaria para sempre a história do crime organizado aconteceu. Francesco conheceu um jovem siciliano tão ambicioso e visionário quanto ele, Salvatore Lucania, que o mundo viria a conhecer como Charles Lanky Luciano. A conexão entre os dois foi imediata. Luciano, com sua mente estratégica e sua visão de unificar as gangues, encontrou em Frank um parceiro ideal. Através de Luciano, ele foi apresentado a outra mente brilhante, o gênio financeiro Meyer Lansky. Juntos, eles formaram uma nova organização que redefiniria o submundo americano. A grande oportunidade surgiu em janeiro de 1920 com a chegada da Lei Seca. O mercado negro multimilionário surgiu da noite para o dia e o contrabando de álcool era a nova corrida do ouro. Eles tinham a ambição e a inteligência, mas precisavam de capital para começar e contatos de alto nível para operar. Foi então que os jovens abordaram Arnold Rothstein, apelidado de O Cérebro, um financista e apostador lendário que operava nas sombras da alta sociedade de Manhattan. Rothstein viu potencial e genialidade nos jovens. Ele não apenas forneceu o financiamento e a proteção política, mas também se tornou o mentor deles, ensinando a tratar o crime como um negócio legítimo, com logística, contabilidade e investimentos. Essa foi uma lição fundamental para Frank, que já possuía uma inclinação natural para a organização e discrição. Foi sob a influência de Rothstein que Francesco Castiglia adotou o nome Frank Costello, buscando uma imagem mais sofisticada e um nome mais americano. Seus amigos e associados já o chamavam de Frank desde sua adolescência, e a escolha pelo nome Costello, que soava mais irlandês, foi uma estratégia para se infiltrar no círculo político de Nova York, que era dominado por descendentes de irlandeses através do Tammany Hall. A parceria dos jovens com Rothstein foi um sucesso estrondoso. Eles montaram uma das maiores e mais eficientes operações de contrabando de bebidas de Nova York. Para fortalecer a operação, Frank trouxe seu primo Willie Moretti para se juntar à organização, e Meyer Lansky trouxe seu amigo e parceiro, Benjamin Bank Sigel. Juntos, Luciano, Lansky, Costello e Sigel formaram o núcleo de um grupo que ficou conhecido como os Jovens Turcos, uma nova geração de gangsters que valorizava o lucro e a eficiência acima das velhas tradições sicilianas. Porém, o sucesso atraiu a atenção dos velhos chefes. Em 1922, Giuseppe Masseria, conhecido como Joe the Boss, se tornou o novo chefe da família Morello e o mais poderoso da cidade. Para proteger e expandir a operação, Luciano se aliou a Masseria, se tornando um de seus principais tenentes. Costello, que já trabalhava para a família Morello, foi quem intermediou o encontro. A partir dessa aliança, outros jovens de gangues aliadas se juntaram ao círculo dos jovens turcos, como Vito Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis e Tommy Lucchese. Tudo começou a mudar com a chegada de Salvatore Maranzano na cidade, um chefe siciliano que queria unificar a máfia e tomar o poder de Joe Masseria, fazendo Nova York se tornar um barril de pólvora. Em novembro de 1928, o mentor dos jovens, Arnold Rothstein, foi assassinado devido a uma dívida de jogo não paga. Costello, Lansky e Luciano herdaram grande parte de seus negócios. Em meio a essa tensão crescente, em maio de 1929, eles organizaram a Conferência de Atlantic City, sob a influência de Johnny Torrio, ex-chefe do crime de Chicago. Esta foi a primeira grande reunião de líderes do crime de todo o país, incluindo judeus e irlandeses, com a intenção de centralizar as atividades da máfia sob a mesma organização, o Sindicato Nacional do Crime. Os dois chefes mais poderosos de Nova York, Joe Masseria e Salvatore Maranzano, não foram convidados, pois a nova geração via a guerra iminente entre eles como destrutiva para os negócios. Em fevereiro de 1930, o conflito escalou e deu início à Guerra Castellamarese, com diversos assassinatos acontecendo por toda a cidade, um banho de sangue que durou mais de um ano. Os jovens turcos perceberam que, para que a visão do sindicato se concretizasse, os chefes antiquados precisavam ser eliminados. Com isso, em 1931, Lanky Luciano orquestrou um plano brilhante. Primeiro, fingiu se aliar a Salvatore Maranzano e traiu seu próprio chefe, Joe Masseria, armando uma emboscada para assassiná-lo no dia 15 de abril de 1931. Com a morte de Masseria, Maranzano se declarou o chefe dos chefes e montou a estrutura das famosas 5 famílias de Nova York, com ele no topo, exigindo que todos os outros chefes lhe pagassem tributos. Luciano foi nomeado como chefe de uma das famílias, assumindo o lugar de Joe Masseria.
Ele nomeou Vito Genovese como seu subchefe, e Frank Costello foi nomeado como seu conselheiro. No entanto, Salvatore Maranzano enxergava Luciano como uma ameaça, e planejava assassinar Luciano, Costello e Genovese. Mas Luciano descobriu o plano e agiu primeiro, enviando assassinos disfarçados de agentes federais para o escritório de Maranzano, que o executaram no dia 10 de setembro de 1931. Em um período de 5 meses, os dois velhos chefes estavam mortos, e o Sindicato Nacional do Crime foi oficializado. Lanke Luciano aboliu o título de chefe dos chefes e implementou sua grande visão, a Comissão, um conselho de administração do crime formado pelos chefes das 5 famílias de Nova York, junto com o chefe da máfia de Chicago e o chefe da máfia de Buffalo. Esse novo sistema trouxe uma era de paz e estabilidade que permitiu que eles expandissem os negócios, e Frank Costello se tornou uma peça-chave, sendo o homem que garantia que os negócios funcionassem sem problemas, negociando com políticos e mediando conflitos para que fossem resolvidos de forma pacífica. Ele era o primeiro-ministro da máfia. Foi nessa época que ele se mudou para o luxuoso The Majestic, onde passou a morar com sua esposa. Meyer Lansky via nos jogos de azar o futuro dos negócios da máfia, pois eles sabiam que a lei seca seria revogada em breve. Frank Costello formou poderosas alianças políticas com governadores de outros estados, e eles começaram a expandir as operações de jogo por todo o país, com destaque para o estado da Louisiana, onde o senador Huey Long, uma das figuras políticas mais famosas e corruptas da época, convidou pessoalmente Frank Costello para levar suas máquinas caça-níqueis para Nova Orleans e garantiu o monopólio total. No entanto, a ascensão da máfia sob essa nova estrutura chamou a atenção das autoridades. Em 1935, o promotor especial Thomas Dewey iniciou uma cruzada implacável contra o crime organizado em Nova York. Seu alvo principal era o chefe Lanke Luciano, mas todos os associados estavam na mira. Em 7 de junho de 1936, Dewey conseguiu o que parecia impossível. Condenou Luciano pelo crime de prostituição forçada, enviando-o para a prisão com uma sentença de 30 a 50 anos. Com a prisão de Luciano, Vito Genovese assumiu como chefe interino da família. Porém, seu reinado foi curto, pois Thomas Dewey estava construindo um caso de assassinato contra ele. Temendo uma condenação, em 10 de janeiro de 1937, Genovese fugiu para a Itália, e assim, Frank Costello chegou ao topo da máfia, assumindo como chefe interino da família Luciano. Ele nomeou seu primo e braço direito, Willy Moretti, como subchefe. Seu reinado foi marcado pela expansão dos jogos de azar e pela solidificação de suas conexões políticas, com uma abordagem mais discreta e focada nos negócios, evitando guerras e violência desnecessária, o que se tornou sua marca registrada. A Segunda Guerra Mundial trouxe uma reviravolta inesperada. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra após um ataque no Havaí. E em fevereiro de 1942, um navio francês misteriosamente pegou fogo e afundou nas docas de Nova York. O governo, em um ato de desespero, fez um acordo secreto com Lanke Luciano, pedindo a ajuda da máfia na segurança dos portos e na invasão da ilha da Sicília, na Itália, onde estava acontecendo a guerra, em troca da comutação da pena de Luciano, o que resultou na sua liberdade e deportação após a guerra. Frank Costello desempenhou um papel crucial nesse acordo, sendo o intermediário entre os militares e os mafiosos, garantindo que seus homens supervisionassem os portos para evitar sabotagens, e fornecessem contatos confiáveis da máfia siciliana para ajudar os aliados na invasão. Com o fim da guerra, Luciano foi libertado e deportado para a Itália em fevereiro de 1946, e Vito Genovese foi enviado de volta para Nova York para enfrentar a justiça sob acusação de assassinato. Porém, após as 2 testemunhas do caso serem encontradas sem vida, ele foi absolvido por falta de provas em 10 de junho de 1946. Livre de volta aos negócios, Genovese queria reassumir o posto de chefe interino da família. Mas Frank Costello já estava consolidado na posição e se recusou a entregar o poder. Em dezembro de 1946, Luciano viajou secretamente para Cuba e convocou a Conferência de Havana, uma das maiores reuniões da máfia, para reafirmar seu poder e planejar a expansão dos cassinos e do tráfico de heroína. Durante a conferência, Vito Genovese exigiu que Luciano nomeasse ele como chefe da família. Porém, Luciano, desconfiado da ambição de Genovese, deu seu apoio total a Frank Costello, que era seu homem de confiança, confirmando ele como chefe legítimo da família. Essa decisão, no entanto, plantou a semente de uma rivalidade amarga entre Costello e Genovese, que culminaria em uma luta pelo trono nos anos seguintes. Sob a liderança de Costello, a família continuou a prosperar,
expandindo seus negócios de jogos de azar e se infiltrando em sindicatos. Sua influência era tão grande que, no dia 28 de novembro de 1949, seu rosto estampou a capa da revista Time, um feito inédito para um gangster, que o consolidou como uma figura pública de poder e mistério. Porém, essa exposição transformou o submundo do crime em um assunto de debate público nacional, servindo como estupim direto para as audiências Kefauver, um comitê especial do Senado dos Estados Unidos para investigar o crime organizado, liderado pelo senador Estes Kefauver. As audiências começaram em maio de 1950, convocando muitos gangsters a depor, tendo Frank Costello como alvo principal. Muitas das audiências do comitê foram televisionadas ao vivo em rede nacional para grandes audiências. Costello concordou em testemunhar em março de 1951, mas impôs uma condição: seu rosto não poderia ser filmado. As câmeras, então, focaram em suas mãos, que se contorciam e gesticulavam nervosamente enquanto ele se recusava a responder diversas perguntas. Sua participação foi um desastre total. Em vez de parecer um empresário sofisticado, ele pareceu um gangster acuado e culpado para milhões de americanos. Em um dos momentos mais teatrais, Costello reclamou de dor de garganta e sua voz ficou rouca. Irritado com as perguntas, ele decidiu se levantar e abandonar a sessão no meio de seu depoimento, o que fez ele ser condenado a 18 meses de prisão por desacato ao Senado. O subchefe da família e braço direito de Costello, Willie Moretti, também foi convocado a depor e teve uma participação desastrosa. Moretti estava sofrendo de neurosífilis em estado avançado e sua capacidade mental estava se deteriorando. Durante seu depoimento, ele fez piadas e falou abertamente sobre o crime organizado, fazendo senadores e espectadores na sala caírem na gargalhada com suas respostas sarcásticas. O subchefe da família mais poderosa do país agindo como um palhaço em rede nacional. Os membros da comissão estavam preocupados com o comportamento errático de Moretti e temiam que ele se tornasse muito falante e revelasse informações cruciais da organização. A decisão foi unânime e brutal. Willie Moretti havia se tornado um risco para a segurança de todos e precisava ser eliminado. Costello não teve escolha a não ser concordar com a decisão, e em 4 de outubro de 1951, Willie Moretti foi assassinado. Com a sua morte, Vito Genovese foi nomeado o novo subchefe da família. Após as audiências Kefauver, a pressão sobre a máfia aumentou consideravelmente, e Costello se tornou um alvo constante de investigações e perseguições. Em 15 de agosto de 1952, ele começou a cumprir sua pena por desacato ao Senado na Penitenciária Federal de Milan, no estado de Michigan, onde ele ficou preso por 14 meses. Aproveitando sua vulnerabilidade na prisão, o governo dos Estados Unidos iniciou um processo para retirar sua cidadania americana. Em 29 de outubro de 1953, ele foi libertado por bom comportamento. E em 14 de maio de 1954, foi condenado por sonegar $50 mil em impostos e por ligação com jogos de azar, sendo sentenciado a 5 anos de prisão. Inicialmente, ele teve a fiança negada e foi enviado à penitenciária, mas seus advogados conseguiram negociar uma fiança para que ele respondesse em liberdade enquanto apelava ao caso. Ele entrou e saiu da prisão diversas vezes ao longo dos anos seguintes, conforme as apelações avançavam ou eram negadas. Isso manteve ocupado com advogados, tribunais e celas, gastando seus recursos com sua defesa pessoal e se ausentando de seus compromissos com a máfia. No somatório total dos períodos em que as apelações foram rejeitadas, ele cumpriu cerca de 3 anos e meio de prisão. Sua ausência permitiu com que Vito Genovese fortalecesse sua posição dentro da família, ganhando mais apoio e planejando sua ascensão. No dia 3 de janeiro de 1956, Joe Adonis, um poderoso aliado de Frank Costello, escolheu ser deportado para a Itália ao invés de ir para a prisão. Sua partida deixou Costello ainda mais enfraquecido. A rivalidade atingiu seu clímax em 1957, quando Genovese desafiou abertamente o poder de Costello e tentou assassiná-lo. Na noite de 2 de maio de 1957, Frank Costello estava voltando para casa, aguardando o elevador no saguão de seu prédio, quando um atirador se aproximou e gritou: "Isto é para você, Frank", disparando contra ele. O atirador era Vincent Gigante, um jovem protegido de Genovese. Porém, ele errou o tiro. A bala apenas raspou a cabeça de Frank, deixando-o com ferimento superficial. Uma testemunha identificou Vicente Gigante como o atirador, mas Costello afirmou não conseguir reconhecer quem atirou nele, se mantendo fiel ao código de silêncio da máfia e inocentando o Gigante.
Ele sobreviveu, mas o ataque foi uma mensagem clara. Frank sempre foi um homem de negócios, avesso à violência desnecessária. Ele sabia que uma guerra total com Genovese seria prejudicial para a família e para o sindicato. Com isso, ele tomou uma decisão surpreendente. Convocou uma reunião e anunciou sua aposentadoria, entregando o trono da família para Vito Genovese. Essa foi uma jogada estratégica de Costello, que preferiu ceder o poder formal para manter sua vida e sua influência nos bastidores. Para garantir que ninguém pudesse desafiá-lo e consolidar sua posição, o novo chefe Vito Genovese precisava eliminar o principal aliado de Frank Costello dentro da comissão, Albert Anastasia, um dos homens mais temidos da máfia. Com isso, ele conspirou com o ambicioso subchefe de Anastasia, Carlo Gambino, que também queria se tornar um chefe, e juntos eles orquestraram o assassinato de Anastasia em 25 de outubro de 1957. Para afirmar seu poder, Genovese convocou uma grande reunião de todos os chefes em Apalachim, Nova York. No entanto, a reunião foi um desastre completo. A polícia suspeitou do movimento e descobriu o encontro, prendendo dezenas de chefes da máfia. Frank Costello, junto de Meyer Lansky e o exilado Charles Luciano, viam Genovese como uma ameaça imprudente e gananciosa ao equilíbrio de poder que eles haviam criado. Genovese queria retornar à estrutura antiga e se declarar o chefe dos chefes, posição que Luciano havia abolido. Com isso, em 1959, eles conspiraram para derrubá-lo, pagando um traficante de drogas para implicar falsamente Genovese em um caso de narcóticos. A armadilha funcionou perfeitamente, e Genovese foi condenado a 15 anos em uma prisão federal, de onde nunca mais saiu. Essa foi a última grande jogada de Frank Costello nos bastidores, se vingando de Genovese mesmo estando aposentado. Durante sua aposentadoria, Frank Costello assumiu um novo cargo, o de conselheiro respeitado. Vivendo uma vida luxuosa e discreta, aproveitando os frutos de décadas de trabalho no submundo. Ele continuou a ser uma figura influente, sendo consultado pelos novos chefes e mantendo uma vasta rede de contatos na política e nos negócios. Ele também venceu sua última batalha contra o governo, conseguindo provar sua cidadania americana e evitar a deportação, após diversas tentativas das autoridades de expulsá-lo do país. Seus últimos dias foram vividos com a dignidade de um homem que havia governado um império. Ele morreu vítima de um ataque cardíaco no dia 18 de fevereiro de 1973, aos 82 anos de idade, em um hospital de Manhattan. Ele não morreu em uma poça de sangue na rua, como tantos de seus contemporâneos, mas sim de causas naturais, cercado por sua família, um testemunho de sua habilidade em sobreviver e prosperar em um mundo brutal. Frank Costello jogou o jogo mais perigoso do mundo e, no final, saiu como um vencedor. Sua história é uma aula sobre poder, ensinando que a verdadeira força está na inteligência, na influência e na capacidade de operar nas sombras. O primeiro-ministro da máfia foi um dos gangsters mais poderosos da história americana, operando com uma discrição quase invisível e se tornando o elo entre a velha guarda e a nova geração. Se você gostou de conhecer os detalhes dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você ainda não faz parte da nossa gangue, inscreva-se agora no canal Gangster Urbano para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de um Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. E aproveitando essa oportunidade, eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, realizar um convite para os meus amigos e amigas patriotas. Vamos lá, logo no topo tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. E descendo, vocês poderão observar vários links de referente, por exemplo, são produtos do Mercado Livre e também do Shopee. Tem o curso de mestre de obras da Udemy. Também outros links, ok? Até a próxima edição. 12 de julho do ano de 2026.